Bom, pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo. Hoje nós voltamos aqui na lição 4 novamente, porque a gente deu uma atividade para vocês fazerem e a gente vai corrigir essa atividade junto com vocês. Então, a aula de hoje a gente vai fazer essa correção, né? E nós vamos trabalhar aqui em cima dessa lição. Vamos pegar todos os detalhes da lição para que não tenha mais dúvida, porque nós vamos passar de agora em diante para os compassos compostos, né? E essa lição ela é introdutória para o compasso composto. Aqui a gente tem bastante tercina, né? A gente tem outras divisões assim que são parecidas com a tercina, né? Em partes, né? Entre parênteses, aí parecida com a tercina. Mas justamente está proposital aqui para a gente, na hora de pronunciar a tercina, a gente pronunciar da maneira correta, né? Então a gente passou algumas perguntas relacionadas a essa lição e também a gente passou para vocês fazerem o solfejo e a linguagem rítmica e nos mandarem, né? Então vamos começar aqui, pessoal, fazendo a análise da lição, né? Como já é de costume a gente fazer, e depois então a gente vai passar para as perguntas que foram feitas, tá? Vamos analisar as perguntas aqui dentro da lição, e depois a gente vai fazer o solfejo, a linguagem rítmica e o solfejo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo que está pedindo aqui já no enunciado do exercício, né? Qual é a tonalidade e qual é o ritmo inicial? Bom, aqui, pessoal, a gente não tem acidente, né? Então, quando não tem acidente, a gente já sabe que é a tonalidade de Dó maior. Porém, pessoal, a tonalidade de Lá menor também não tem acidente. Lá menor é relativa de Dó maior e Dó maior é relativo de Lá menor, né? Essa lição aqui em específico, pessoal, ela é em Lá menor, tá bom? Mas quem respondeu Dó maior, a gente vai considerar certo, tá bom? Mas o correto aqui é Lá menor. E aí sim, a relativa, aí no caso fica inverso, a relativa maior de Lá menor vai ser o Dó maior. Se vocês observarem, qual é a diferença da tonalidade maior e da tonalidade menor, né? Entre o primeiro e o terceiro grau, na tonalidade maior, eu tenho 2 tons, e na tonalidade menor eu tenho 1 tom e meio, tá? É uma terça menor, então eu tenho 1 tom e meio, tá? E aqui vocês observarem aqui, ó, Lá, Si, Do, né? Entre o Lá e o Do, né? Que é a terça de Lá é Do, eu tenho 1 tom e meio, tá bom? Então essa lição aqui ela tá em Lá menor, nós não vamos se aprofundar, mas é isso aí, tá bom? Depois aqui ele pergunta qual é o ritmo inicial, né? Então o ritmo inicial a gente vem aqui no primeiro compasso, né? Primeira coisa eu vou analisar se o meu compasso está completo, tá? Então aqui eu tenho meio tempo com mais duas figuras de 1/4 de tempo dá 1 tempo, depois eu tenho uma figura de 2 tempos totalizando 3, e depois eu tenho 2 figuras de meio tempo totalizando 4. Então eu tenho um compasso completo. Então é tético, né? Quando eu tenho um compasso completo, é tético. Porém, a minha primeira figura do compasso aqui é uma pausa, né? Caracterizando um contratempo. Então quando eu tenho um ritmo que ele está completo, iniciado por pausa, ele é acéfalo, tá certo, pessoal? Depois disso, a gente vai continuar a nossa análise aqui, né? Não vamos ficar só aqui. Por quê, pessoal? Uma coisa que induz bastante ao erro, né? Se a gente não sabe quanto que vale as figuras, como que eu vou solfejar, né? Eu falei aqui, ó, eu falei aqui que essa figura vale tal, essa outra vale tanto, né? Mas eu falei por quê? Porque eu já sei, né? O correto, antes de passar para a parte aqui do ritmo inicial, é eu descobrir a minha unidade de tempo. E daí, uma vez descobrindo a unidade de tempo, eu vou trabalhar em cima das frações da unidade de tempo para me saber quanto que vale cada figura, né? Então, vou voltar aqui para minha fórmula de compasso. Minha fórmula de compasso é o C, né? O C é a mesma coisa que o 4 por 4.
Nos compassos simples, o número de cima indica a quantidade de tempos que eu tenho dentro de cada compasso e o número de baixo indica para mim qual figura que vai valer um tempo. No caso, eu tenho 4 por 4. Então, o número de cima é 4, indicando que eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso. E o número de baixo é 4, indicando para mim que a figura que vai valer um tempo é a semínima. Tá bom, pessoal? Então, a semínima aqui vai valer um tempo. Se a semínima vale um tempo, a mínima é o dobro da semínima. Então, se a mínima vale um tempo, a mínima vai valer 2, certo? A semibreve é o dobro da mínima. Se a mínima vale 2, a semibreve vai valer 4, certo? A colcheia vale metade da semínima. Se a semínima vale 1, a colcheia vai valer meio, correto? E a semicolcheia vai valer metade da colcheia. Se a colcheia vale meio, a semicolcheia vai valer metade de meio, que é 1/4. Tá bom, pessoal? Ah, irmão, você está falando que a colcheia vale meio, né? A colcheia vale meio aqui na divisão normal, tá? Mas aqui eu tenho uma subdivisão ternária. Aí ela vai ter outro valor que a gente já vai ver ali na frente, tá bom? Então a unidade de tempo aqui é a semínima. Uma vez que eu descobri a unidade de tempo, que é uma figura que vai preencher um tempo dentro do compasso, eu posso já descobrir qual que é a minha unidade de compasso, que é a figura que vai preencher o compasso inteiro, né? No caso, seriam 4 semínimas para preencher um compasso inteiro, porque o compasso é 4 por 4, certo? 4 semínimas é igual a 2 mínimas e 2 mínimas é igual a uma semibreve. Tá até aqui a semibreve aqui, ó. Então, a unidade de compasso aqui é a semibreve. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aí a gente vai partir para os exercícios, tá? Então, nos exercícios, primeira coisa que foi pedido para enumerar os compassos, tá bom? Enumerar os compassos. Então, o primeiro compasso está completo, então ele é o número 1, ok? O segundo compasso, da próxima barra até a outra barra, eu tenho um compasso. Então, vai ser o número 2. Vamos colocar os números aqui, ó, bem coladinho na barra para a gente não se confundir, ok, pessoal? Aí a gente vai seguir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, quem colocou que essa lição tem 30 compassos, está correto, tá bom? Essa lição tem exatamente 30 compassos. Não tem retornelo, então a gente vai só tocar os 30 mesmo. Bom, pessoal, aí foi pedido para... Teve o primeiro exercício, né? Tá escrito assim, no quarto pentagrama, na quarta pauta, né? No quarto pentagrama, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho duas ligaduras de valor. Eu quero saber quanto que vai valer essa ligadura, tá? Tanto a primeira quanto a segunda, tá bom, pessoal? Então, muito bem, vamos analisar a primeira aqui. Então, eu tenho uma semínima, que eu já descobri que vale um tempo, ligada com uma semicolcheia, tá? Se você fez essa matemática que eu fiz antes aqui, né? Eu já vou saber que a semicolcheia vale 1/4 de tempo, tá certo, pessoal? Então vamos fazer novamente. Ó, a semínima vale 1 nessa lição. A colcheia, que é a metade, vai valer meio, né? E a semicolcheia, que é a metade da colcheia, vai valer 1/4. Tá? Então, quanto que vale essa figura aqui? Quanto que vale essa figura ligada aqui? 1 tempo mais 1/4. 1 tempo e 1/4. Tá? Ou se colocar 5/4 também está correto. Tá bom? Porque eu tenho 4/4 aqui dessa figura e mais 1/4 aqui. Então, daria 5/4. Mas respondendo assim, 1 tempo e 1/4 tá corretíssimo. Tá bom, pessoal?
Daí eu tenho a outra aqui. Espero que não tenha ficado dúvida aqui, tá, pessoal? Por quê? Por que que é um tempo e um quarto? Porque aqui eu tenho uma bissubdivisão, né? Eu tô pegando o segundo tempo aqui, eu tô dividindo em 4 partes, tá bom? Vamos imaginar um chocolate aqui dividido em 4 partes. Uma dessas partes está ligada com a figura de um tempo, tá? Então ficou um tempo e um quarto e sobrou 3 quartos aqui. Na hora de fazer a linguagem rítmica vai ficar tá, fatifitá, tá? O tá desse segundo tempo tá ligado com o primeiro aqui. Então fica tá, fatifitá, tá? Tá, fatifitá, ok? Agora a gente vai passar aqui para o compasso 19, tá? No compasso 19 eu tenho um tempo preenchido por uma tercina, depois eu tenho mais um tempo preenchido por uma semínima, depois eu tenho outro tempo preenchido por outra tercina e depois eu tenho o último tempo preenchido por outra tercina, ok, pessoal? Bom, a tercina, pessoal, a gente já aprendeu que ela é uma subdivisão ternária, tá? Ela é uma subdivisão ternária. Então eu tenho um tempo aonde deveriam aparecer 2 notas ou 4 notas, aparecem 3, tá? Então, por exemplo, se aparecesse 2 colcheias dentro de um tempo, igual aqui nesse caso aqui do compasso 1, né? Cada colcheia aqui vale meio tempo. Por quê? Eu tenho 2 figuras só dentro de um tempo. Então é o tá, ti, ok? Agora aqui aparecem 3 dentro de um tempo. Está representado pelo número 3 aqui, então já sei que é uma tercina. Se não tivesse o número, eu podia considerar que seriam colcheias, mas tem o número 3 aqui, então já sei que é uma tercina. Aí o jeito de solfejar fica diferente, fica tá, te, ti, ok? Então eu tenho 3 figuras dentro de um tempo, é um chocolate dividido em 3 partes. Cada parte dessa é 1/3, porque eu tenho uma coisa dividido por 3. Então, cada parte dessas é 1/3. Então, eu tenho aqui, ó, uma semínima ligada com uma dessas colcheias. 99,9% do pessoal respondeu que aqui é 1 tempo e meio. Pessoal, não é 1 tempo e meio. É 1 tempo e 1/3. Era 1 tempo e meio se ela tivesse ligado com uma colcheia comum. Mas ela está ligada com a colcheia da tercina, tá vendo? Ó? Então, ela é 1 tempo e 1/3, tá bom, pessoal? Porque ela tá ligada aqui com essa colcheia a primeira parte da tercina, tá? Então isso aqui induziu muita gente a errar na hora da linguagem rítmica e na hora do solfejo, porque na linguagem rítmica vai ficar assim, ó. Tá, te, tá, ok? De novo. Tá, te, tá. O T aqui, ó, ele tá separado. O Ti também. O tá ligado. Então é tá, te, tá. Então é isso. A primeira vale 1 tempo e 1/4, a segunda vale 1 tempo e 1/3. A segunda questão, a gente perguntou o que é contratempo e em quais compassos aparece, né? E por isso que a gente pediu para enumerar todos os compassos, que é para poder vocês escreverem em quais compassos apareciam os contratempos, tá bom? Então, o que é contratempo? 90%, 99% acertou. Aí é que tá, pessoal. É o que a gente sempre fala lá no GEM. Não adianta você ter uma teoria decorada e não saber como ela funciona, tá? Então, assim, a maioria acertou o que é, né? Só que na hora de identificar, não conseguiu, tá bom? Alguns conseguiram e outros não conseguiram. Teve até alguém que colocou que não existe contratempo nessa lição, sendo que a lição começa já com um contratempo, senão o ritmo não era céfalo, ok? Então ela já começa com um contratempo aqui. Então como que não existe, né? Bom, então o que é contratempo? Eu nem escrevi aqui porque todo mundo acertou, né? Então, contratempos são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por
pausa. Então, primeira coisa, pessoal, se a gente não saber, se a gente não dominar como que funciona a acentuação métrica dos compassos, eu jamais vou conseguir identificar contratempo e síncopa, tá certo? Então eu tenho que saber o que é o tempo forte, aonde é o tempo fraco, aonde é a parte forte do tempo, aonde é a parte fraca do tempo, tá certo? Então assim, basicamente tudo é baseado na divisão binária, ternária e quaternária. Então a divisão quaternária, por que eu estou falando tudo? Porque aqui a gente vai ter que ir nas partes também, tá? Então a lição ela é quaternária. Primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte, considerado parte forte, e o quarto é fraco, tá? Só que, por exemplo, aqui eu tenho uma divisão binária, né? Aqui logo no primeiro compasso. Como que é feita a acentuação métrica na divisão binária? O primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco. Na subdivisão obedece a mesma coisa. A primeira parte, o tá, é forte e o ti é fraco, tá certo? A bissubdivisão quaternária obedece a mesma coisa da subdivisão quaternária. Primeira parte, aqui a primeira semicocheia é forte, a segunda é fraca, a terceira é meia forte e a quarta é fraca, tá? Aqui, a divisão ternária, a primeira parte é forte, a segunda e a terceira são fracas. A subdivisão ternária obedece a mesma coisa. A primeira parte aqui da tercina é forte e as outras duas são fracas, tá bom? Então isso precisa estar gravado na minha mente para me poder entender. Olha, eu acabei de dizer que contratempos são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, e a parte forte fica preenchida, o tempo forte ou a parte forte fica preenchido por pausa. Mas se eu não saber onde é parte forte nem parte fraca, eu não vou conseguir identificar, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu já tenho essa questão do contratempo. A síncopa é um pouquinho mais difícil de achar, mas o contratempo é muito fácil, gente, porque na teoria já diz que eu tenho pausa. Então todos os compassos que tiverem pausa, ele merece minha atenção aqui. Os que não tiverem, eu não preciso nem analisar, né? Mas todos que têm pausa, eu vou analisar para ver se é contratempo. Se essa pausa tiver no tempo forte ou na parte forte, é contratempo. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Eu já falei, né, quando a gente começou, que o primeiro compasso é contratempo, porque eu tenho uma pausa de cocheia na cabeça do tempo 1, e a continuação do tempo 1 eu tenho duas semicocheias, né? Então aqui é pausa. Então aqui, ó, aqui é contratempo, porque a cabeça do tempo aqui, ó, a primeira parte do tempo forte, ela é uma pausa. Então, tifitá, tatitá, tifitá, tá certo? Então aqui é contratempo. No compasso 2, eu também tenho uma pausa aqui, tá? Só que essa pausa ela tá no terceiro tempo e se prolongando por quarto tempo. É contratempo? Não, não é. Porque o quarto tempo, que é o tempo fraco, ele é pausa também. Para ser contratempo, eu teria que ter uma pausa no terceiro tempo e uma figura no quarto tempo. Então, o compasso 2 não é. O compasso 3, ele é a cópia do compasso 1. Né? Lógico, as alturas estão diferentes, mas a divisão é a mesma. Se no 1 é contratempo, no 3 também vai ser. Ok? O 4 é a cópia do 2. Se o 2 não é, o 4 não vai ser. O 5 é a cópia do 1 e do 3. Tá? Só muda as alturas. Então vai ser também. No sexto eu não tenho pausa. No sétimo também não. No oitavo eu tenho duas pausas. Olha que legal. Eu tenho uma pausa de um tempo no segundo tempo. Ok? E eu tenho uma pausa de 2 tempos no terceiro e no quarto tempo. Tá vendo? Tá cheio de pausa, mas não quer dizer que é contratempo. Por quê? Para ser contratempo, essa pausa de um tempo teria que estar no terceiro, tá? E o quarto tempo ser nota. Aí seria contratempo. O nono compasso, também eu não tenho pausa, então não é.
O 10º compasso eu tenho uma pausa, mas essa pausa tá lá no tempo fraco, tá lá no último tempo. Ó, eu tenho a tercina no primeiro tempo, depois eu tenho uma mínima no segundo e no terceiro, e daí eu tenho uma pausa lá no quarto tempo, então não é. O 11º também não tem pausa, o 12º também não, 13º muito menos, 14º também não, 15º também não, 16º eu tenho uma pausa, mas ela está no quarto tempo, então não é. 17º também não, 18º não tem pausa, 19º também não, 20º também não, 21º. Pessoal, 21º ele é igualzinho o primeiro compasso, tá vendo? Então, ele é contratempo também. Se o primeiro é e esse aqui é igualzinho, até as alturas são iguais, então é. Uma coisa que me deixou chateado, né? Teve alguém aí na hora de fazer, aqui nessa primeira parte acertou tudo bonitinho, né? O solfejo fez tudo certinho, bonito. Quando chegou aqui, errou o solfejo, mas como errou se é cópia da primeira parte, né? Então faltou o quê? Atenção e capricho. A gente até pediu. Não mandem a lição até que vocês estejam, né, seguros, né? Até que a lição esteja perfeita, né, entre aspas. E, né, infelizmente, teve alguns que não capricharam tanto assim. Mas tudo bem. 22º é igual ao segundo, não é? 23º é igual ao terceiro, tá vendo? Ó? Então é contratempo também. 24º ele não é, porque a pausa está no quarto tempo. 25º é, tá? Porque a pausa está aqui na primeira parte do tempo. 26º não tem pausa, 27º também não. 28º, vamos lá. Olha, eu falei que o primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco, né? Só que vamos relembrar lá o que diz o contratempo. São notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo. Então aqui o segundo tempo ele é tempo fraco. Só que se eu dividir esse tempo, a primeira parte dele é forte e a segunda parte é fraca. É uma divisão binária. Então eu tenho aqui uma figura aqui, ó, de meio tempo, né, na cabeça do segundo compasso, na primeira parte do segundo compasso, entendeu? E a segunda parte do compasso, ela está preenchida por figura. Então aqui é contratempo também, tá bom? A primeira parte... irmão, mas o segundo tempo não é fraco? O segundo tempo é fraco, mas se eu dividir ele, a primeira parte é forte, a segunda parte é fraca. Tá bom, pessoal? E a mesma coisa aqui no 29º, ó, o mesmo exemplo. Tá vendo? Eu tenho aqui a pausa na cabeça do segundo tempo e tenho figura aqui na continuação, na parte fraca do tempo. Tá bom? Então, também é contratempo. Beleza? Então aqui os contratempos eles aparecem no compasso 1, 3, 5, 21, 23, 25, 28 e 29. Tá bom, pessoal? Então quem respondeu dessa maneira tá correto. Tá vendo, gente, como isso demanda um tempo, não é pegar e já fazer de cabeça. Eu tenho que analisar, tá? Eu tenho que ir compasso por compasso, né? A gente passa para vocês o jeito certo de estudar, mas a gente percebe que nem todo mundo segue, né, o jeito que a gente passa, né? Então, assim, fazendo dessa maneira aqui fica muito fácil. O MTS, gente, ele é um material de estudo. Pode ter anotações, não só pode, como deve ter anotações, né? Eu tenho dois inários, vocês já observaram. Tem um inário que eu toco no culto e tem um inário que eu uso no GEM. O inário que eu uso no GEM é cheio de anotação, né? E o meu MTS também tá só por Deus, é cheio de anotação também, porque quando a gente tá... Não pense em vocês que a gente não estuda também, né? Então a gente tem que fazer algumas observações, ok? Então essa é a maneira correta de estudar, tá bom? Muito bom. Então quem respondeu isso acertou. Agora a terceira pergunta foi: o que é síncopa e em quais compassos aparece?
O que é, pessoal, é a mesma coisa do contratempo. O que é síncopa, 99% acertou, né? 99% acertou. Falou que síncopa são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo, né? Então ela se inicia no tempo fraco ou na parte fraca e se prolonga até o tempo forte ou parte forte, tá bom? Muito simples de entender. No primeiro compasso, eu tenho síncopas, vamos analisar. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma pausa seguida de duas figuras, né, de um quarto de tempo, formando o primeiro tempo. No segundo tempo, eu tenho uma mínima. Essa mínima inicia no segundo tempo e se prolonga até o terceiro tempo, que é considerado parte forte, né? Tempo forte. É meio forte, mas é considerado parte forte. Então aqui, ó, eu tenho uma síncopa, tá? Ele iniciou no tempo 2 e se prolongou até o tempo 3. O tempo 2 é fraco e se prolongou até o 3, que é meio forte, considerado forte, né? Então, aqui caracteriza uma síncopa. Tá vendo, pessoal, a importância de saber a acentuação métrica? Se eu não saber, não tem como eu fazer esse exercício, ok? No compasso 2 eu não tenho. No compasso 3 eu tenho o mesmo exemplo do compasso 1, ok? Então aqui também tem uma síncopa. Teve alguém que escreveu também que não tem, não, essa lição não possui síncopas, né? Gente, vamos analisar direitinho, né? É o que eu digo, não adianta saber a teoria decorado e não saber identificar, porque, né, é em vão. A teoria serve para explicar a prática. Eu faço uma coisa na prática, eu preciso da teoria para explicar o que eu acabei de fazer, né? Então a gente precisa conhecer a teoria, mas também precisa achar na prática. Bom, o quinto compasso é o mesmo exemplo do primeiro e do terceiro. Aqui no segundo tempo eu tenho uma mínima, se prolonga até o terceiro tempo aqui, tá bom? Então também tenho síncopa. Aqui, ó, eu tenho uma figura pontuada valendo 1,5 tempo, tá? Então essa figura ela não é síncopa porque ela começou na primeira parte do tempo forte, aí ela foi para a segunda parte do tempo forte e terminou na primeira parte do tempo fraco, né? Então não é. Depois eu tenho uma cocheia, depois eu tenho duas tercinas, não é. O sétimo compasso, mesma coisa do sexto. Iniciou no tempo 1 e terminou na primeira parte do tempo 2. Depois iniciou no tempo 3 e terminou na primeira parte do tempo 4, completando aqui com mais uma coxinha no tempo 4, então não é. O oitavo tá sozinho aqui a semínima, não é. O nono, eu tenho aqui uma tercina formando o primeiro tempo, depois eu tenho uma mínima no segundo tempo, indo até o terceiro. Então aqui é. No décimo, a mesma coisa, eu tenho uma tercina no primeiro tempo, depois eu tenho uma mínima fazendo o segundo e o terceiro. Então é. No 11º, a mesma coisa, uma tercina, depois uma mínima. Então é, tá bom? Fica fácil de achar, pessoal, se vocês forem fazendo a linguagem rítmica, tá? Então aqui, por exemplo, tá, te, ti, tá, te, ti, tá bom? Aqui eu tenho quatro tercinas, tá, te, ti, te, ti, te, ti, te, ti, tifitá, tá, tifitá, tá. Até aqui não tem nada. Tá, tifitá, fatifitá. Tá bom? Aqui eu não tenho. Aí aqui, pessoal, ó, eu tenho uma figura que a gente já falou de um quarto de tempo, né? Não é porque a primeira figura aqui do quarto, essa figura que vale um quarto de tempo, ela tá na parte forte aqui também, tá bom? Então não é. Ela já inicia no tempo forte e vai até a parte forte. Então não é. Eu tenho que iniciar no tempo fraco e se prolongar até a parte forte, tá bom? Depois eu tenho aqui tafati, tafatifitá, titá, te, titá. Agora aqui sim, pessoal, olha.
tá, té, ti, tá. Essa figura aqui, ela se iniciou no tempo fraco, tá vendo? No segundo tempo, e se prolongou até a parte forte do primeiro tempo. Lembra que eu falei que a tercina ela tem uma subdivisão ternária? A subdivisão ternária, a primeira parte é forte, tá é forte, té é fraco e ti é fraco. Então, tá, té, ti, tá, té, ti, tá. Então, o tá aqui, ó, da terceira parte, tá junto com a figura que vale um tempo aqui da parte fraca, tá bom? Então aqui é síncopa também. Então, dando sequência aqui no compasso vigésimo, a gente tem uma figura de dois tempos, porém ela inicia no primeiro e termina no segundo, então não é síncopa. No 21º, sim, ó, é a figura de dois tempos também, ela inicia no segundo e termina no terceiro, então é síncopa, tá? No 22º nós não temos, no 23º nós temos a mesma coisa do 21º, tá? Inicia no segundo e se prolonga até o terceiro, tá bom? O 24º, a mesma coisa, inicia no segundo e se prolonga até o terceiro. 25º, a mesma situação, tá? Inicia no segundo e se prolonga até o terceiro, então também é síncopa regular. 26º não temos. 27º também não temos. 28º também não. 29º, eu tenho uma figura de um tempo aqui, no primeiro tempo, ok. Depois eu tenho uma colcheia na cabeça do segundo tempo, terminando o segundo tempo com duas semicolcheias, ok? Depois, o início do terceiro tempo, eu tenho uma colcheia. E a segunda parte do terceiro tempo, que seria a segunda parte, sempre é fraca, né? Então, a segunda parte do terceiro tempo, eu tenho uma figura que se inicia nela, que no caso é a semínima. Ela inicia na segunda parte do terceiro tempo e se prolonga até a primeira parte do quarto tempo, tá certo? Então, aqui, nesse caso aqui, é síncopa também, porque essa figura aqui, ó, essa semínima, ela iniciou na segunda parte do terceiro, que é fraca, e foi até a primeira parte do terceiro, do quarto, que é forte. Agora, se ela fosse uma figura pontuada, por exemplo, daí ela não seria contratempo, porque ela iniciou no fraco e terminou no fraco. Para ser contratempo, ela tem que iniciar no fraco e terminar no forte. Esse aqui fica até fácil da gente entender se a gente fizer a linguagem rítmica, né? Então, aqui eu tenho tá, tifitati, titá. Mais uma vez. Tá, tifitati, titá. Então aqui esse ti seguido, né? Já toda vez que aparecer o ti seguido, a gente já sabe que é uma síncopa, tá bom? Aí fechou então essa questão da síncopa. Então os compassos que aparecem em síncopa são 1, 3, 5, 9, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 25 e 29. Tá bom, pessoal? Então, quem respondeu isso aqui tá correto. Então, pessoal, agora eu voltei com a lição aqui, só que mais clean, né? Para a gente poder fazer a linguagem rítmica e o solfejo, então. Antes da gente fazer a linguagem rítmica e o solfejo, eu vou ponderar algumas coisas aqui. Uma das coisas que, assim, a gente não falou antes, né? Porque tem certos detalhes na música, certos truques, né? Que a gente vai aprendendo de acordo com a experiência, né? Então, assim, todos esses exercícios que a gente pediu para vocês fazerem, né? A gente sempre pede para vocês acharem a unidade de tempo e unidade de compasso, né? E tem alguns ainda que erra. A gente não sabe se é por dificuldade ou se é por falta de atenção, né? Mas como a gente vai entrar nos compassos compostos e essa regra vai mudar um pouquinho, eu vou passar aqui um truque que tem, né? A maioria das músicas no compasso simples, a figura que vem marcada, que é a figura que é a nossa base metronômica, né? Ela sempre é a unidade de tempo, tá? Eu pelo menos não me recordo de nenhuma música que eu tenha pego assim, onde tem a marcação do andamento, que não seja
a unidade de tempo. Isso nos compassos simples, tá, pessoal? No compasso composto essa regra vai mudar um pouquinho, a gente vai entender lá. Nem sempre vai ser a unidade de tempo. Então, sempre que vocês forem analisar uma música aí que for compasso simples, né? E tiver a marcação metronômica, essa marcação metronômica, a figura que vai estar marcando aqui em cima, aqui, sempre vai ser a figura que vai valer um tempo. Tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer outras considerações aqui. Essa lição, ela tem uma divisão, assim, proposital, tá? Que ela é bem didática, né? Ela acaba, às vezes, até induzindo a gente ao erro, até porque é a nossa primeira vista com a tercina, né? Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de pronunciar a tercina e tal, né? Teve candidato que ele colocou assim, tateti, por exemplo, aqui esse pedaço aqui, né? Tateti, né? Aqui então ficou mais claro ainda, que ficou assim, tateti, 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 né? E não é isso que está escrito. Tateti é isso aqui, ó. Tateti, 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 tafatifi, tá vendo? Tateti é esse jeito aqui, ó. É duas semicolcheias seguidas de uma colcheia. Isso aqui é tateti. Na verdade, não é nem tateti, né? É tafati, né? Mas se eu fosse substituir o Fá aqui pelo T, né? Ficaria tateti, tateti, entenderam? Então, aqui é tateti, tateti, tateti. Cada nota tem a mesma duração, tem o mesmo valor, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho 3 exemplos aqui que fica claro pra gente. Eu tenho esse aqui, tateti, tateti. Eu vou fazer aqui desde o começo aqui, ó. Tateti, 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 tifita, 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 fatifita. Tafati, 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 tafatifita. Tá certo, pessoal? Então, ó, aqui é tateti, não é tateti. E muito menos tatete, tatete, não é isso. Nem é tateti, não é isso também. E muito menos tateti, não é isso também, tá? É tateti, tateti, tateti. Tá? Isso aqui, gente, é treino, tá? Eu tenho que ligar um metrônomo, deixa eu ver se o meu metrônomo tá a 60 aqui. Ó, eu tenho que ligar um metrônomo e treinar. Ó, 1, 2, 3, 4, tateti, 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 tateti. Tá certo, pessoal? Isso é treino. Eu vou aumentar a velocidade aqui, ó. Vou colocar aqui, quer ver? Vou aumentar bastante a velocidade aqui para ver se a gente consegue fazer. As primeiras a gente erra, tá? Mas depois a gente acerta. 90. Tateti, 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 tá certo? Agora eu vou diminuir bastante essa velocidade aqui, tá? Eu vou colocar 50. 1, 2, 3, 4. Tateti, 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 tateti. Então, assim, é questão de costume, tá, pessoal? A gente tem que treinar para poder conseguir fazer certinho, tá? No andamento correto. Isso é treino, não tem como fugir disso, tá bom? Então eu tinha que fazer essa observação. Outra observação, gente, a gente tem que tentar ao máximo respeitar os valores das figuras, tá? Tem candidato que assim, ó, no fim aqui da terminação, antes da pausa,
Por exemplo, aqui nesse primeiro compasso, junto com o segundo aqui, ó. Lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, mi. Faz assim, dá um corte seco, né? Lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, mi. Si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, mi, né? Gente, não é, esse mi ele vale um tempo, tá? Então vou ligar o metrônomo novamente aqui pra gente poder entender, tá? Vamos lá. 2, 3, 4. Lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, mi. Si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, mi. Isso. Então observem que o que é um tempo? Um tempo eu vou começar ele no som da batida, né? Tá. E vou terminar ele na próxima batida. Eu termino ele milésimos de segundo antes da próxima batida, entendeu? Um tempo é isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá certo? Isso é um tempo. Agora, se eu fizer do jeito que alguns fazem, fica assim, ó. Tá, 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 tá. Isso também é um tempo, mas é um estacato, né? E eu não quero estacato, eu quero o valor cheio. Não está escrito aqui para fazer estacato, tá bom? Então a gente tem que manter a atenção nesses detalhes, né? São detalhes que embeleza a nossa música, né? Porque isso aqui é uma música. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem que lindo que é essa música, tá bom? Depois eu vou colocar a linguagem rítmica e depois eu vou colocar o solfejo, tá bom? E aí, pessoal, é estudar. Não tem muito o que fazer. Por favor, gente, estudem, né? Ah, passou a lição 4, graças a Deus. Já fiz a avaliação, os irmãos mandou lá o exercício valendo nota, já fiz. Fui bem ou não fui bem, agora a bola para frente. Gente, ó, essa lição, ela é introdutória para o assunto que a gente vai pegar agora para frente, né? Que são os compassos compostos, né? Porque a tercina, ela não deixa de... Se eu tirar o 3zinho aqui e mudar a fórmula de compasso, a tercina vira compasso composto, né? Esse compasso aqui mesmo que eu tenho aqui, ó, que são 4 tercinas seguidas. Se eu mudar a fórmula de compasso ali e tirar o 3 debaixo das coxinhas, eu transformei ele num compasso composto, tá bom? Então, assim, é importante eu dominar essa lição aqui, é importante eu estudar. Não é porque passou, passou. Olha, hoje era para a gente estar fazendo a aula já do compasso composto. Mas o resultado da avaliação que a gente pediu para vocês fazerem, né, não vou dizer nem a avaliação, do exercício que a gente pediu para vocês gravarem e nos mandar, não foi 100% do que a gente esperava. Vamos colocar assim, vai, 60% para ser justo, né? 70% para ser generoso. Mas assim, vocês entregaram, lógico que tem as exceções, né? Mas assim, vocês entregaram 60% do que a gente esperava que fosse, tá bom? Por isso que houve a necessidade da gente fazer, então, vamos dizer assim, destrinchar essa lição, né? Destrinchar. Não sei se deveríamos ter feito isso antes, né? Porque a gente explicou como que funciona a lição e fez a linguagem rítmica, fez o solfejo, só era vocês estudarem junto, né? Mas eu acredito que agora não ficou dúvida, a gente, assim, bateu compasso por compasso, né? Fez tudo certinho, explicou todos os segredos da lição, então, olha, não tem mais desculpa, a lição 4 tá resolvida, tá? E a gente vai fazer isso depois com a lição 19, tá? Porque a lição 19... ela é um pouco difícil. Na próxima aula a gente ia fazer a introdução dos compassos compostos, né? E ia fazer as 2 liçõezinhas lá que é de responder e já ia direto para a lição 19. Só que a lição 19 a gente vai fazer ela separada, uma aula separada assim. Os hinos a gente não vai fazer assim, até porque os hinos a gente já tem a melodia na cabeça, né? Então é mais fácil, né, de entender.
Mas essas lições, né, elas são importantes e assim, a gente não tem a melodia delas na cabeça, então é necessário então fazer dessa maneira. Aí a gente vai fazer ela também compasso por compasso, tá? Para que todo mundo venha tirar todas as dúvidas. E assim, falar em dúvida, nós estamos abertos a perguntas, né? Vocês ficaram uma semana aí para responder esses exercícios valendo nota, né? E não teve nenhuma pergunta assim. Teve alguém que perguntou pro Kleberson, né? Maravilha. Mas para mim mesmo, eu não me recordo de ninguém ter perguntado nada, tá? Então, assim, na nossa cabeça vocês não têm dúvida. Aí quando a gente pega o resultado, a gente vê que tem bastante coisinha aí que ficou, né? Mas assim, o que eu percebi de uma maneira geral é mais a falta de capricho, né? Aquela preguiça de regravar a lição de novo, né? Então, por exemplo, veio acertando a lição, veio acertando, aí chegou aqui nessa parte aqui, por exemplo, que teve muita gente que errou, né? Aí errou aqui, ao invés de parar e voltar a lição de novo, mandou desse jeito. Aí quer dizer, a gente tem que descontar ponto, né? Aqui no fim também, olha, não é difícil esse compasso aqui, gente. Não é difícil, pessoal. Não sei por que tanta gente errou, né? Vamos pegar aqui do começo aqui, ó. Tá, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tifitá, 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 ti, ti, tá, né? O pessoal errou bastante aqui nesse último compasso aqui. Tá, tifitá, ti, ti, tá. Não sei por quê, né? É simples. Aí o pessoal errou, ao invés de regravar a lição de novo, fazendo caprichado, né? Não fez. Então, assim, o que eu percebo é que falta um pouco de capricho, tá bom? Mas é isso aí. Vamos ouvir agora a lição e depois a gente vai fazer a linguagem rítmica e também o solfejo, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu peguei essa lição na internet, né, no YouTube. Vou dar os créditos aqui. Quem gravou ela é o nosso irmão Fernando Lopes, né? Tá tocando no trompete. Ele tá tocando num andamento um pouquinho diferente do andamento que está pedindo. E também tem uma introdução no começo que não faz parte aqui da lição, né? Um arranjo que eles fizeram lá. Por sinal, ficou muito bonito. Mas pra gente aqui é só pra gente ter uma noção, né, de quão bonita é essa lição. Mas o que interessa para nós mesmo aqui é a linguagem rítmica e o solfejo. Vamos lá.
Linguagem rítmica da lição 4, 66 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tifitá, tatitá, tifitá. Tifitá, tatitá, tifitá. Tifitá, tatitá, titá, tititá, tititá, titá, titá. Ta ti ti ta, ta ti ti ta ti ti ta, ta ti ti ta, ta ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta, ti fi ta 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 ti fi ta ta ti fi ta ti fi ta ti fi ta ti fi ta fa ti fi ta. Tafati, 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 fita, tita, 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 ta, ta, tifita, ta, tita, tifita, tifita, ta, tita, tifita. Tifitá, tatitá, titá, tititá, tititá, titá, titá, tifitá, 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 tititá. Solfejo do exercício 4, 66 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, mi. Si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, mi. Mi, fá, sol, fá, mi, sol. Fá, fá, mi, ré, do, si, lá, mi, do, si, lá. Si, do, ré, mi, ré, do, si, lá, do, fá, mi. Mi, sol, si, ré, do, si, lá, do, si, lá, do, si, lá, do, si, lá, si, sol, fá, lá, do, fá, lá, sol, si, ré, sol, fá, mi, fá, sol, ré, mi, fá, do, ré, mi, si, mi, ré, do, si, lá, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, fá, sol, mi, ré, do, fá, sol, lá, mi, fá, sol, ré, mi, fá, mi, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, mi, fá, sol, fá, mi, sol, fá, fá, mi, ré, do, si, lá, mi, do, si, lá, do, ré, mi, si, do, lá, do, ré, mi, do, si, lá. Bom, pessoal, e assim a gente termina mais uma aula de hoje. Só um lembrete aqui. Eu sei que muitos de vocês devem ter percebido, né? Eu sei que a palavra dó, lá, acéfalo, síncopa, semínima, todas essas palavras aí têm acento agudo, mas eu tô sem acento agudo aqui no meu teclado aqui, né? Não está funcionando essa tecla, portanto, teve que ficar assim mesmo, né? Essa aula, a aula que a gente ia passar hoje, como eu já falei,
ia ser outra aula, já estava pronta, mas de quinta-feira à noite para sexta, né, para ontem, eu estou preparando essa aula aqui meio que na correria. Até agora, na hora de editar, eu percebi, né, que na hora do solfejo eu respirei algumas vezes em locais errados, né? Mas só que agora, olha a hora, não dá mais pra gente gravar, porque já passa, né, já está bem tarde, eu não vou regravar. Agora eu estou fazendo a edição, né? E não vou correr o risco de fazer essa edição no sábado de manhã, porque pode ser que venha acontecer alguma coisa, então eu quero terminar agora. Tá bom, pessoal? Mas é isso, eu acredito que o intuito do vídeo foi atendido, né? Eu acredito que todo mundo entendeu o que é para fazer, como que deve estudar. E é assim, pessoal, agora só depende de vocês, tá bom? Então, continuem se dedicando, estudando, tá bom? Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.